Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, resolvendo pelo método da adição. O primeiro ponto que a gente precisa estar ciente sobre o método da adição é que para que ele seja aplicado é necessário que uma das variáveis tenha valor oposto. Então, ou o x tem que estar com valor oposto, ou o y com valor oposto. Lembra que valor oposto é quando os números têm o mesmo módulo e sinais diferentes. Então, se o módulo de um for mais 2, do outro tem que ser menos 2. Se o módulo de um for mais 1, do outro tem que ser menos 1. Não é apenas o sinal diferente, tem que ter o mesmo módulo, coeficiente numérico igual e sinal diferente. Então, se eu tenho mais 2x, o oposto vai ser menos 2x. Se eu tenho mais 5y, o oposto vai ser menos 5y. E se eu tenho mais x, o oposto é menos x. Então, é esse critério de oposto que precisa ter no sistema de equação para aplicar o método da adição. No nosso exemplo aqui, nós temos essa situação com y. Tem mais y menos y. Então, eu tenho uma variável com valor oposto. Então, eu posso aplicar o método da adição. Aí, o que a gente faz? A gente arma uma conta de termos algébricos, uma adição. Então, x vai ser com x, y com y, e quem não tem parte literal, com quem não tem parte literal. Aí aqui tem sinais iguais, eu vou somar 2 mais 1. Lembra que quando não tem nenhum número na frente, tem 1. Então aqui vai dar 3x. Aqui os dois que é oposto, o y, então quando é oposto elimina. E aqui que tem sinais iguais eu vou somar. Aqui vai dar 15. Pronto. Aqui agora eu tenho uma equação com uma variável só. Já está separado, quem tem x de um lado, quem não tem para o outro. Isola o x e o 3 que está multiplicando passa dividindo. 15 dividido por 3 vai dar 5. O valor de x é 5. Volto no meu sistema, escolho uma das duas equações e determino o valor de y. Vou escolher a de baixo, x menos y igual a 2. O valor de x é 5, então 5 menos y igual a 2. Quem tem y de um lado, quem não tem para o outro. Quem mudar de lado, muda de sinal. Sinais diferentes subtrai. Como aqui não pode ficar negativo, eu multiplico por menos 1 para mudar o sinal. Fica y igual a 3. Essa questão de multiplicar por menos 1 para mudar o sinal, a gente vai ver que tem casos que aparentemente não se pode resolver pelo método da adição. Mas usando esse sistema aqui, eu consigo tornar possível. Então aqui, ó, tenho o meu valor de y igual a 3. X é igual a 5, y é igual a 3. Resolvi meu sistema pelo método da adição. Vamos ver um outro exemplo aqui. X mais y igual a 8. Menos x mais y igual a 2. Nesse caso aqui, ó, nesse outro exemplo aqui, quem está oposto é o x. Então, o x que vai ser eliminado. Aí eu tenho x mais y igual a 8, vou arrumar minha conta, né? Menos x mais y igual a 2. Cancela o x porque está oposto. Sinais iguais somam. 2y igual a 10. Isola o y, 10 dividido por 2, y igual a 5.
Observe que no primeiro exemplo, quando eu cancelei o y, eu achei o valor de x. Nesse caso, eu cancelei o x, eu achei o valor de y primeiro. O valor de y é 5, x mais y é 8. Então, x mais 5 é igual a 8, porque o valor de y é 5. X é igual a 8 menos 5. X é igual a 3. Então, nesse exemplo aqui, o valor de y é 5, o valor de x é 3. E diferente do outro caso, no outro caso, x foi 5, aqui y é 5. No primeiro caso, y foi 3, aqui é o x que é 3. Então, não é a mesma solução, são soluções diferentes. Ok? Vamos agora ver esses dois exemplos aqui, ó, que aparentemente não podemos resolver pelo método da adição. Por quê? Porque se você observar, nós não temos a variável com valor oposto. O de 2y está positivo. O x, além de estar positivo aqui, o coeficiente numérico é diferente, não está igual. Aqui é 1, aqui é 2. No segundo caso aqui, ó, aqui está positivo e negativo, mas o coeficiente está diferente. Aqui é 2, aqui é 1. Aqui os dois está positivo. Então, em nenhum dos dois casos aqui, ó, nós temos a variável com valor oposto. Mas aí você observa, ó, eu posso tornar o y oposto se um ficar positivo e o outro ficar negativo. E aí, como é que eu mudo o sinal de um número? Multiplicando por menos 1. Então, eu quero aqui, ó, que esse y fique negativo. Eu vou ter que multiplicar minha equação por menos 1. Aí só é válida a regra se eu multiplicar todo mundo por menos 1. Eu não posso pegar só o y e mudar o sinal dele. Tem que mudar o sinal de todos. Então aqui eu vou ter, ó, menos x, menos y e menos 5. Aí eu repito a outra equação que eu não modifiquei, mais 2x mais y igual a 9. Aí você vai ver que aqui agora, ó, meu y está com valor oposto. E aí, aplico o método da adição. Vou achar o valor de x primeiro, depois acho o valor de y. Se eu fizer o processo aqui, ó, eu vou ter x, aqui elimina, aqui vai dar 4. X igual a 4. Volto em uma das duas equações e acho o valor de y. Nesse segundo caso aqui, ó, se eu multiplicar apenas por menos 1, eu também não vou, nesse caso eu não vou conseguir o oposto, só multiplicando por menos 1. Então, além de mudar o sinal, eu preciso mudar o módulo. Então, se eu quero o x oposto, aqui tem que ser menos 2x. Se eu quero o y oposto, aqui tem que ser menos 2y. Nesse caso aqui eu só preciso do 2 e não vou mudar o sinal. Nesse caso aqui eu preciso do 2 e mudar o sinal. Se eu quero mudar o sinal, eu uso o número negativo. Se eu quero apenas um número, eu uso ele positivo. Então aqui, ó, eu vou mudar apenas um número. Então vou multiplicar por 2. Aí eu vou ter 2x menos 2y igual a 2. A de cima, que eu não modifiquei nada, eu tenho 2x mais 2y igual a 10. Aí aqui, ó, o meu y está oposto.